E acredito, sabe no quê? Em crise climática. Crise climática está aí e só não vê quem não quer, só não vê, e assim, esse é o assunto principal dessa edição. A gente tem muito assunto para falar hoje, mas a gente puxou a nossa live por essa questão gravíssima, que é essa tragédia climática que a gente está vendo desde o começo do ano. Já tivemos o Rio Grande do Sul, agora as cidades o Brasil está queimando, está aí, né, as pessoas com crise respiratória. Olha só, o Márcio dizendo: bom dia, Adri Sinara Rovai, comunidade, infelizmente sofrendo com sintomas gripais pela segunda vez em menos de um mês. A crise climática está aí e isso não está sendo pauta nas campanhas eleitorais municipais. Os candidatos não estão dizendo o que vão fazer para combater, para mitigar a crise climática. O Ricardo Nunes, prefeito da cidade de São Paulo, que está aí com uma qualidade do ar horrível, uma das piores, as pessoas sentindo o cheiro das queimadas nas suas casas, não tocou no assunto até agora. Então, assim, é uma crise gravíssima, e eu trouxe aqui para vocês essa matéria que saiu hoje na revista Fórum. O governo do presidente Lula está estudando adotar medidas duras para combater esses incêndios que vem tomando o Brasil, desmatando florestas, deixando um rastro mortal de poluição. E eu tinha falado disso aqui ontem. Entre essas medidas, confiscar as terras dos autores de queimadas criminosas. E esse anúncio foi feito pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em coletiva de imprensa no âmbito da iniciativa do G20, que o Brasil preside esse ano, sobre bioeconomia, que foi realizado ontem no Rio de Janeiro. Segundo a ministra Marina Silva, a ideia estudada pelo governo é aplicar aos criminosos que promovam queimadas a mesma lei que pune envolvidos com trabalho análogo à escravidão, confiscando suas terras e transferindo-as ao Estado. Olha só o que disse a ministra: quem fez a queima criminosa haverá de pagar. Estamos estudando as medidas de como aumentar a pena, inclusive há uma discussão de que se possa aplicar o mesmo estatuto que se aplica para situações análogas à escravidão, em que aquela terra é confiscada. Ela volta para o domínio do Estado para quem comete incêndio que seja claramente criminoso. Isso está dentro da nossa sala de situação, é um debate que está sendo feito numa democracia, não se faz para fazer pirotecnia, tem que ver toda a base legal e o que dá suporte a uma ação dentro do Estado Democrático de Direito, ou seja, estão estudando a melhor forma de isso virar lei. Fez incêndio criminoso, a terra vai para a União. Quem sabe assim, né, esses incêndios criminosos parem de acontecer, porque o que acontece? Ela explicou ontem, são duas razões para o aumento dos incêndios no país. Uma é a crise climática. O Brasil está enfrentando aí uma seca, uma das maiores secas dos últimos tempos, e em aliança com os incêndios criminosos promovidos por setores do agronegócio. O que eles fazem? Nas palavras, abre aspas, a ministra Marina Silva explicando: sucessivas queimadas fazem com que aquela floresta perca o vigor, é jogado capim, criam animais e começam a fazer pressão para que haja regularização fundiária. Essa sangria de área ilegalmente ocupada é algo que tem que ser estancado definitivamente para não gerar ganho ou vantagem com essa forma criminosa de degradar a floresta. Tem uma floresta, os caras vão lá, jogam fogo, aí começam a abrir aquela queimada para colocar gado, em geral, né? É isso, para pecuária. E para vocês terem uma ideia, entre dias 9 e 10 de setembro, o país registrou 5.132 focos de incêndio, concentrando 76% das áreas afetadas pelo fogo em todo o continente sul-americano. É complicado, né, gente? O que eu não entendo é o seguinte: eu até recebi um vídeo, ia passar aqui para você, Dri, de uns piqueistas em Barra Bonita, né, que é uma região que tem bastante usina de açúcar há muito tempo, né?
e plantação de cana. O cara chega e taca fogo na plantação de cana e sai correndo. Então, os ciclistas fizeram o vídeo do cara tacando fogo. Agora, me diga, qual é o objetivo dessa pessoa? Eu não consigo entender muito bem o que é que eles estão fazendo. O fator sabotagem ao governo, será que está em jogo nessa história? Tem algumas, no setor da cana, eles dizem que tem que queimar antes da colheita para limpar a folha seca, deixando para facilitar a colheita, cortar manualmente e depois transportar. Então, para canaviais, tem uma queimada aí que é permitida, que é diferente do que está acontecendo agora. A maior parte dos incêndios acontecem no Cerrado, na Amazônia, não é na cana. Então, assim, o que está acontecendo agora é que as florestas estão sendo queimadas, e o Cerrado, principalmente, Cerrado, Amazônia, gente, não é esse tipo de incêndio. Tá? Embora aconteça também no Sudeste, porque com essa seca que está acontecendo, muita gente aproveita para colocar ali, e tem os incêndios também que são causados por acidentalmente, tem, mas assim, tem essa queima de canavial que é permitida. E para vocês, para ter uma ideia também, olha só, o Brasil teve 152.383 focos de incêndio entre janeiro e setembro, 103% maior que o mesmo período de 2023. Desde 2010 não eram tantas ocorrências no país. E assim, o que preocupa é a maior parte, a grande parte, Cerrado e Amazônia, por isso que desequilibra o clima inteiro, e aí você vê chegando no Sudeste, em São Paulo, as pessoas sentindo, né, com a fumaça na porta, né? Rovai. Dri, essa questão do confisco de terra dos trabalho análogo à escravidão é aquele tipo de lei que acabou é importante, assusta, mas não tem muita consequência, infelizmente. Então, eu acho que tem que fazer isso, mas exercer na prática, né, o trabalho de polícia. Aliás, era um momento que governos de Estado e governo federal deveriam estar atuando em bloco, com policiamento, exército, forças armadas. Precisaria de uma grande força-tarefa, né, para combater o crime organizado nessa área das queimadas, nessa grande tragédia. E, infelizmente, o governo Lula não tem feito isso. Tinha que ter campanha na televisão, tinha que ter a Ministério da Saúde fazendo alerta em relação a como lidar com essa fumaça. São Paulo hoje é a terceira cidade do mundo mais poluída. Quer dizer, nós estamos vendo uma tragédia. A dimensão da tragédia não está sendo levada a sério pelo governo federal. Isso é um fato. Isso é um fato. Está muito nas bordas. Se fosse o governo Bolsonaro, o que a gente estaria falando? Pois é, Rovai, mas e a parte da sabotagem? Você não acha que tem uma sabotagem aí? Não, mas é óbvio que tem. Mas o governo, né, tem que ir para cima. Parece que o governo está sequestrado pelo agro, Sinara. Tem medo de criar conflito com o agro. Fica naquela coisa, não vamos falar, porque é o agro que está do lado de lá. Tem que ir para o pau com tudo, e dane-se. Né? Mas tem uma delicadeza. É isso que eu acho. O tamanho do desastre ambiental não permitiria que a gente não tivesse uma reação proporcional ao tamanho dessa ação. Nós precisamos ir para cima, né? Tem que ir para cima.
Mas esse é o agro-ogro, né? Eu acho que esse agro-ogro que está fazendo isso, eu acho que o Lula acerta quando ele faz essa diferenciação, sabe? Porque esse agro-ogro, ele está fazendo isso contra o seu próprio futuro, porque não é sustentável fazer agricultura dessa maneira, gente. Não é sustentável, não tem futuro para isso, né? Esses caras tinham que botar a mão na cabeça, mas não vão fazer isso. Infelizmente, não vão fazer, eles vão continuar fazendo esse agro-ogro, que é o predatório, né? Tem um agro aí, uma parte do agro que tem práticas mais sustentáveis, né? Mas existe esse agro-ogro que é alinhado ao bolsonarismo, que só quer isso, né? Só quer isso, não pensa que as pessoas... A questão da picanha acaba entrando em conflito com essa... Com ter as queimadas na Amazônia, né, Rovai? Eu acho que, assim, essa questão da pecuária, eu acho que, por exemplo, a gente que é do campo progressista, a gente já exige, já cada vez mais questiona o uso de agrotóxico, o uso, né, da uma agroecologia, coisa. Agora a gente precisa também ter um sistema que cobre, peraí, essa carne veio do desmatamento, essa carne veio de uma... Tem que ter uma cadeia aí de, né, saber da onde veio esse produto, entendeu? Porque chegou foi fruto que é regulamentada a área, tem uma fiscalização um pouco, porque senão, hoje o Brasil tem 216 milhões de cabeças de gado, então, assim, o agro vai, porque a maioria do incêndio criminoso, ele é para abrir área de mata para a pecuária. E aí o pessoal está falando, mas não é crise climática. Por que se agrava? Porque a gente está numa seca extrema. E aí, a Karine coloca muito bem, as queimadas são agravadas pela crise climática quando colocam fogo e o tempo já está seco e quente, tudo piora. Não é à toa que são as maiores queimadas deste tempo. Então, não dá para separar, não é só incêndio, é a crise climática também, porque a crise climática ela promove esses eventos extremos, como a gente viu em Rio Grande do Sul, chove muito, seca, se fica seco, fica muito seco, sem chover mesmo.